Agora deu Ah, certo! sim! Boa noite, Tassiana. Boa Boa noite, noite, querido. pessoal. Graças a Deus. Deu Prazer em certo agora. revê-la. O prazer é todo meu. Obrigada. Mas era melhor no seu lá, né? Que tem a sua turma já estava lá. Mas você está compartilhando, né? Tô sim, tá Ai, aparecendo que no bom. meu e minha turma já tá catequizada. Eu falo bastante sobre telemedicina por lá, Sério? né? Alfabetizo e evangelizo sobre esse tema, saúde digital, telemedicina e telesaúde. Ai, que máximo. Ótimo, então. Tá vendo? Deu certinho. Perfeito. Deixa eu ver aqui, melhorar aqui a imagem. Então tá bom. E aí é bom que a gente já traz a toda a turma aqui para seguir o perfil do Celuaba e curtir o conteúdo que você está produzindo. Que bom. Já coloquei lá amanhã que vai ter uma reunião sobre planos de saúde lá na Câmara dos Deputados e vai estar todos os planos lá. E Então é bom que o pessoal já vai ficar, vai começar uma outra luta. fica antenado. Mas então vamos lá, né? Vamos perder tempo nesse tema maravilhoso sobre telemedicina, diagnóstico do TEA, Uhum. quais são os exames necessários, como que se faz, né, uma telemedicina, o que que é telemedicina. Então vamos começar. É, Primeiramente, Gustavo, eu queria assim que a gente são pessoas, a maioria são pessoas leigas, né? Mães de família, pais de famílias que não sabem o tema, o que que significa telemedicina. Uhum. Então aqui, ninguém aqui fora o Gustavo é uma autoridade sobre o tema, nem eu. Então assim, eu vou aprender junto com você e junto com todos os outros que estão nos assistindo agora, o que que é telemedicina e como que eu posso ajudar, né? Uhum. Utilizando essa ferramenta, porque nada mais é do que uma grande ferramenta. Então, vamos começar com o tema. O que que é telemedicina? O que que é teleconsulta? E o que que é uma telesaúde? O pessoal fala muito nessas três teles. Exato. São conceitos bem diferentes e muito amplos. Vou começar com o conceito de saúde digital, né? Que é uma mudança cultural que vem acontecendo desde a criação da internet. O que é a mudança cultural trazida pela saúde digital? O paciente começou a se empoderar, a conhecer, a questionar, e a relação entre médico e paciente, que era verticalizada, começou a se horizontalizar, a ponto de você ter pacientes e famílias, né, com um nível de conhecimento igual ou até superior ao médico. É isso que a gente vê muito no ecossistema do autismo. Então, a É. saúde digital abocanhou o ecossistema do autismo e dos transtornos mentais em geral, né? Então, envolveu muito a questão da saúde mental. Dentro do ecossistema de saúde digital, há a telesaúde, que é o exercício, né, da saúde, da informação em saúde, que pode ser até é, realizado por profissionais que não são da saúde. A gente tem hoje grandes influenciadores que não são profissionais que se graduaram na área da saúde, mas que falam sobre questões de saúde, né, sua condição, a condição de um ente querido, né, através dos meios de comunicação, dos meios digitais, hoje notavelmente a internet. Então, a gente tem dentro da telesaúde a telepsicologia, a telenutrição, a teleodontologia, a teleeducação física, e temos a teleeducação por exemplo, teleeducação em nutrição. Não necessariamente é uma nutricionista que está fazendo isso, pode ser uma influenciadora que tem lá seu estilo de vida saudável, fitness, mas que tem Entendi. base, né, tem um suporte de uma equipe de nutricionista. Né? Teleeducação em saúde mental, pode ser um influenciador que fala sobre saúde mental, que convive com a condição de saúde mental, não necessariamente ele é um psicólogo ou um psiquiatra, mas tem uma equipe, uma base que o apoia, onde ele encontra esse respaldo, né, profissional. É, E temos a entendi. telemedicina dentro disso, dentro da telesaúde, e vou puxar um fiozinho, tem a telemedicina, que é o exercício da medicina, é o ato médico, é o que o médico faz à distância, né? Isso está Certo. muito vindo à Utilizando tona os meios de utilizando comunicação. um celular, utilizando uma plataforma digital. Então, Isso. é interessante.
Então, a telesaúde, vamos dizer assim, que é o macro, e nesse macro nós temos enfermeiros, físios, nós temos TO, até supervisão, né? Nós Uhum. temos vários profissionais da saúde que podem utilizar uma ferramenta, que seja um celular, que seja um outro aparelho, né? Nós temos a teleradiologia também, tá? Outras formas para fazer O seu a- exercício profissional, isso, a né? prestação de serviço na saúde. E dentro Exato. desse macro, nós temos a telemedicina, que é feita só por médicos. Então, a Exato. gente puxa e a gente está falando agora de telemedicina. Então, tudo que é tele é porque não é o presencial, é através de É a algo distância. virtual, isso, à distância. Isso. Então, quando você fala, né, a teleconsulta, a teleagendamento, eu vou agendar do meu computador, da minha casa, uma consulta com o médico, uma consulta com um profissional de saúde. É a teleconsulta. Hum. Teleagendamento, a mesma coisa, e assim vai. Agora eu entendi. Então, nós já passamos pela telesaúde, telemedicina. Agora eu queria entender mais quem faz, nós já falamos, quem faz a telemedicina? Só os médicos Isso. que podem utilizar a telemedicina. O Exato. Conselho Federal, existe uma lei federal, que foi aprovada na época da pandemia, e essa lei federal, ela foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, hoje, a telemedicina é algo legal, que já a gente está mais que transformando quase todos as prestações de serviço nessa forma também de interação virtual, né? Isso. A telemedicina é legal, é ética e é Isso, segura. Mas isso. esse Então, não tem debate não é nada. de hoje, né? Veio há Isso, muito tempo já já. tem A gente muito tempo que. muitos anos que se pratica a telemedicina. Desde a Idade Isso, Média, né, na comunicação que os médicos faziam ali por pombos correios durante a peste negra, aquilo ali já era telemedicina. A gente é, acha que tele está muito ligado à telefonia, é, televisão, não, tem relação com a tecnologia, mas não necessariamente. Para é. você ver, Quando você. na década de 30, só te interrompendo um Tá. pouquinho, na década de 30, o Léo Kanner fez a primeira teleconsulta para atendimento de uma criança com autismo. Ele Hum, recebeu do pai do Donald Triplett uma carta com 33 laudas contando detalhadamente o comportamento do filho. Né? Isso porque eles moravam a mais de 1.000 quilômetros de distância. A família do Donald Triplett morava no Mississippi e o Léo Kanner morava em Baltimore, na outra costa. Então tinha que cruzar todos os Estados Unidos para fazer uma consulta. Mas ele enviou primeiro uma carta. Foi a primeira consulta, o primeiro encontro foi por uma carta datilografada. E partes dessa carta estão no trabalho seminal do Léo Kanner, que descreve o autismo, que lançado em bacana, Gustavo. Não 1940 e sabia, pouco. não. Que bacana, Então, excelente. o pai, né, o pai entre aspas do autismo, fazia É, telemedicina também. olha, que muito bacana. E agora eu queria, depois que a gente passou da telemedicina, telesaúde, quem é o profissional que faz tudo, eu queria entender quais são os benefícios da telesaúde, da telemedicina, e Uhum. quais são, as desvantagens, né, da telemedicina. E isso em relação ao diagnóstico do Isso, autismo, tá? isso dentro do Então, autismo. a gente vai tentar trazer sempre a telemedicina que a gente está falando aqui para o lado do autismo. Depois a gente Uhum. vai explicar como é feito o diagnóstico, as consultas, os exames. Mas primeiro me fala quais são as vantagens da telemedicina em relação ao diagnóstico do autismo e quais são as desvantagens, tá? Perfeito. A telemedicina tira o médico do hospital e do consultório e traz o médico para casa do paciente. Isso é uma grande vantagem, certo? Porque Certo. a- o paciente, nosso público, crianças com autismo e outros transtornos do desenvolvimento e outras dificuldades, podem ser avaliadas na sua casa, no ambiente onde ele se sente mais seguro, mais confortável. E aí o comportamento ali apresentado vai ser o mais próximo da realidade, certo? Certo. Essa é uma grande vantagem. Uma outra vantagem da telemedicina, como geral, é o acesso. Então, pacientes que vivem no nosso Brasil, que têm dimensões continentais, né?
no interior do Brasil, no Brasil sertanejo, no Brasil amazônico, populações indígenas, ribeirinhas, ou até populações dos grandes centros urbanos, mas não tem como ir até um médico presencialmente, podem se valer da telemedicina para acessar um especialista, tá? Isso de uma forma mais rápida, mais cômoda, mais confortável, como eu falei, e com segurança, principalmente naquela época que a gente estava vivendo, que foi o grande boom da telemedicina da pandemia, né? Infelizmente, a gente não pode contar que não vamos passar por essas situações novamente. Então, a telemedicina ainda é uma ferramenta que precisa ser melhor desenvolvida. A desvantagem, eu nem falaria que seria uma grande desvantagem para o nosso público. São as dificuldades encontradas para a avaliação física, para o exame físico. Mas eu esclareço que no autismo não há grandes achados físicos, não há grandes alterações no exame neurológico propriamente dito, que deva ser notado ou que necessita o médico notar para um diagnóstico do autismo, que ele vai se basear nas dificuldades comunicativas e nas dificuldades comportamentais que, na grande parte das vezes, já são apresentadas por pais, por relatórios de escola ou por relatórios de terapeutas que a criança já passou. Mas é importante que a criança esteja presente durante a teleconsulta ou que os pais possam fazer diversos vídeos de 3, 5, 10 minutos de duração desse comportamento que a criança expressa normalmente. Isso aí pode ser avaliado no pré-consulta, no interconsulta, que é dentro da consulta, de forma em tempo real, ou no pós-consulta, e dá bastante dados para Ótimo, Gustavo. o médico. Outra Então, dificuldade, outra diga. dificuldade da cena que eu encontro é a, a alfabetização. Esse é realmente o termo, a alfabetização digital da nossa população. Verdade. Culturalmente, culturalmente, nosso povo tem mais dificuldade em acessar a informação, diversas informações de diversas áreas, e a telesaúde, a saúde digital, o uso da telemedicina para a manutenção da saúde ainda é um tabu em muitos meios culturais. Por isso que a gente está aqui conversando sobre telemedicina, porque há muitas pessoas que nem sabiam que isso Isso era ainda existe. possível, né? Pensavam que era É, só na pandemia, que não, não faz não, mais. não. E, e é uma coisa que o governo poderia utilizar mais em políticas públicas, né? Em regiões, Isso. por exemplo, no Nordeste aí, eu não sei como é que está a distribuição dos médicos especialistas. Mas vamos pegar a região norte, por exemplo, onde às vezes naquela cidade você tem um centro, né? Uma Uhum. UPA, né? Vamos assim dizer, que é uma UPA ou um centro de saúde, e naquele centro de saúde só tem um enfermeiro, não tem um médico clínico geral. Quando tem, vamos dizer, tem um médico clínico geral. E às vezes esse médico ele não tem a capacitação para chegar àquela criança e dizer se tem algum diagnóstico, qual é o diagnóstico de transtorno tal. Aí você vai pedir para a família voltar, você vai marcar com um médico especialista, às vezes na cidade. Ela vai ter que pegar um ônibus, vai ter que pegar um avião para ir para Isso. essa cidade, para poder ser consultada por esse médico especialista. Olha o transtorno que não é. Então, muitas dessas famílias elas ficam sem diagnóstico. Então, Uhum. o primeiro benefício que eu vejo é o diagnóstico precoce utilizando a telemedicina, né? Porque você rapidamente, ou o governo, ou uma clínica, etc., pode estar em contato com o médico especialista e fazer essa junção, né? Basta que você tenha, né, um bom celular, pelo menos uma antena boa que faça essa transmissão, que você tenha como pegar alguns vídeos, realmente como você falou e tudo, e levar tudo para essa sessão. Mas antes disso, então, a gente vai falando aos pouquinhos, vamos entender agora como é um diagnóstico. Um diagnóstico não, eu chego, aí eu tem lá a teleconsulta, eu vou Sim. agendar. Então, eu, Uhum. Tassiana, vou agendar para o meu filho. Por exemplo, a professora está achando que ele tem é,
algumas especificidades. Alguém já me disse que pode ser autismo, conversando com a minha família também. Eu também tenho eu acho que pode existir alguma coisa nesse sentido. E aí eu abro o meu computador ou abro o meu celular e quero entrar em contato com o médico, certo? Perfeito. Aham. Cheguei no site, nós vamos ter, se Deus quiser, a teleconsulta, né, no site do Celuaba. Cheguei no site do Celuaba, encontramos o doutor Gustavo lá e vou marcar uma consulta com o doutor Gustavo. Então, chego lá, agendo essa consulta, teleagendamento, para uma teleconsulta, que vai ser a telemedicina, que é Uhum. o doutor, o médico. Ok. Feito isso, Gustavo, qual é o segundo passo? É diretamente na consulta ou o que existe até chegar à consulta? Quais são os passos? Me explica, por favor. Perfeito. Olha, uma grande bifurcação da sua jornada foi aí eu abri o computador, mudou a sua Certo? história, tá certo? Porque uma mãe comum, a escola sinaliza que há algo a ser investigado, né? Outras pessoas observam a criança e sinalizam que a criança está com uma alteração de desenvolvimento. Para uma mãe comum que não tivesse acesso à informação, não buscasse, ela ia esperar, né? Ia esperar o poder público, ia esperar a bondade de uma pessoa, uma caridade, alguém orientar melhor de perto para ver, ou essa criança ia chegar na adolescência e vida adulta com muitas dificuldades. Certo. Mas aí você abriu o computador. Então, a telemedicina está muito acoplada a essa jornada do paciente. Agendou a consulta. Nessas plataformas de teleconsulta, né, de teleagendamento, quando a pessoa agenda a consulta, bota ali os dados da criança, os dados do responsável, e-mail e contato, que geralmente é telefone com o WhatsApp, a própria plataforma já dispara uma mensagem automática solicitando a complementação de alguns dados. Certo. Aí vai perguntar ali, data de nascimento da criança, tipo sanguíneo, se pode enviar alguma história da criança, por que está procurando o médico, e o médico pode configurar essas mensagens. Eu geralmente configuro explicando o que é a teleconsulta, explicando quais são os requisitos técnicos, como você falou, uma internet de banda larga, um aparelho celular que possa filmar, captar e ter um bom microfone, certo? E solicito que já sejam anexados na própria plataforma documentação que, por acaso, a escola emitiu, ou Isso, o médico do posto já fez um encaminhamento, né? Isso aí já vai orientando o médico a conformar quais são os possíveis diagnósticos que estão ali. E os tais vídeos, certo. né? Os vídeos são Então, essenciais porque já nos então, ajuda a avaliar o comportamento daquela criança. isso. Nesse caso, né, o seu protocolo, no caso, então, você pede esses documentos iniciais, a mãe já deve ter um Hum, relatório da escola, ou alguns vídeos, ou alguns exames que ela já tenha feito, e aí isso. ela envia tudo isso, né, usando também o e-mail, etc., para Hum, enviar, para você ter acesso a isso antes da consulta, certo? isso, E aí isso. nós temos os instrumentos de rastreio, né? Que são os documentos que muitos médicos ainda utilizam ou utilizam para fazer uma triagem Uhum, inicial antes da consulta, em relação ao autismo. Então, o MChat é um deles, o ADOS, né? O CARS são ferramentas de isso. triagem. E que você, por exemplo, poderia enviar para essa mãe e esse pai, eles vão responder aqueles questionários, existe uma pontuação, né, tudo, eles devolvem isso, e aí sim, depois de tudo isso, chega o dia da consulta, não é Exato. isso? E aí, Ok, e aí a família já antecipou um grande volume de dados, entendeu? certo, Ah, e isso, como é que o médico sabe que tem que enviar o MChat ou o ADOS? Pronto, a gente está falando para um público que tem essa jornada. Buscou pela internet, pelo telefone, pelo Instagram, um médico que
acompanhava crianças com características parecidas com o filho dele, né? E esses mecanismos de busca já vão direcionar ao médico que fale mais de autismo, TDAH, transtorno de deficiência intelectual, seria o perfil, né? Não vai uma mãe que está procurando um médico para tratar uma rinite e cair no meu perfil. Ela vai ver o óbvio ali que não é o quadro da criança, Com né? certeza, justamente tem que ser médicos que tenham essa competência e capacidade em relação ao autismo para que eles recebam todo esse material e já consigam filtrar para que Uhum, na consulta virtual e o médico vendo a criança, né, e conversando com os pais ali, ele realmente consiga direcionar melhor ou diagnosticando naquele momento ou pedindo outros exames, ou não diagnosticando, né? Então, assim, esses exames, eu até falei, mas muitos não sabem ainda, né? Esses instrumentos de rastreio é que o médico utiliza esses instrumentos para fazer uma triagem, para ver se aquele paciente ou aquele cliente, ele tem traços de autismo. Então, por isso. exemplo, se ele mandar um MChat, que é o nome do instrumento, né? Uhum. O nome acho que protocolo, da avaliação, Isso, posso dizer assim? dessa avaliação, Da isso. avaliação, certo. Aí você responde lá, não, 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 não. Ora, quando o médico olhar isso aqui, ele fala, não, essa criança, então, não tem traços, pelo menos pelo MChat aqui, ela não vejo traços de autismo. Ela Uhum, pode ser autista, mas eu vou utilizar, então, mesmo assim, eu vou utilizar ainda um outro instrumento. Aí pega um outro instrumento chamado CARS ou ADOS, e ela faz a mesma sim, não, e tal, tal, e chega ao final, e aí eles têm as pontuações. Se de 0 a 10 tem traços, de 10 a 20 não tem traços, e assim vai. Só tentando explicar para as pessoas o que sim, que é uma ferramenta de rastreio, né? É uma exato. triagem que a gente faz, que os médicos E, fazem. e, e ela se encaixa muito bem no pré-consulta, né? Seria muito Isso, interessante que os pais tivessem acesso. E isso. na caderneta da criança, a anterior, tinha o MChat para ser preenchido pelos pais e pelo profissional de saúde. Ou o médico que estava acompanhando a criança, ou o agente de saúde poderia auxiliar nesse preenchimento. Foi retirado, voltou, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que seja o MChat. Mas para o pessoal que está escutando aqui, não precisa marcar consulta com o MChat preenchido, gente. Não precisa, meu Deus, vou correr para saber se meu filho tem ou não tem. O MChat é um instrumento que traz uma aproximação, ajuda a mãe a organizar na cabeça quais são as queixas que podem ser levadas no médico. Até para isso o MChat funciona. É um instrumento que Isso. auxilia tanto a criança como a própria família a entender o que está acontecendo. Ok. Aí tem alguns riscos, né? Como eu falei para você anteriormente, de assim, enviar o MChat previamente a uma consulta que vai ocorrer ainda. Os pais preenchem e se dão conta que a criança não se aproxima do diagnóstico do autismo e cancela a consulta. Ora, ele buscou o médico, mas por um instrumento que foi preenchido pode gerar um viés de confusão e ele cancela a consulta. Então, É, o MChat é só uma parte de da, rastreio. da documentação de pré-consulta. Ainda tem que enviar os vídeos, o que é que a família acha, o que é que o vizinho acha, o que é que a vovó acha. Isso ajuda a gente a ver como é que está a jornada da família. Como eu falei, a família que vai buscar a telemedicina para um diagnóstico médico, ela tem uma jornada bem definida, muito bem estudada. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso já é bem descrito em vários estudos, vários artigos, por onde é que ela passa até conseguir agendar com um médico especializado e ter um diagnóstico e melhores orientações. Tá. Gustavo, então, depois que ela agendou, chega o dia da consulta e Uhum, aí você vai analisar, no caso, a criança, né? isso. Ela leva a criança, ela está em casa com Uhum, aquela criança, você vai fazer perguntas para ela, para o pai, olha, vai olhar a criança e mais além disso, você tem todo esse complemento de uhum, exames, de vídeos, de isso. outros relatórios, de outros profissionais por onde ela já passou.
E aí exato. você, a depender, às vezes, do nível, né, que você possa perceber ali, você consegue dar um diagnóstico certeiro na primeira consulta. Às vezes vai demorar um pouco mais, uma segunda consulta, se for algo talvez que seja mais, é, vamos dizer assim, mais delicado, né? A questão Hum, do nível mesmo de suporte, do nível um. Então, é mais ou menos nessa linha que você faz? isso. Veja, dificilmente a criança agenda a primeira consulta com um neuropediatra por telemedicina. Então, eu sempre falo assim: ah, deu o diagnóstico na primeira consulta. Eu digo, não é a primeira consulta. Essa criança, como eu já falei, e essa família estão numa jornada. Pode ser o primeiro encontro comigo, mas não é a primeira consulta. Ela já foi consultada pelo seu pediatra, que o acompanha do nascimento, mês a mês, até o sexto mês, depois bimestralmente. Às vezes troca de pediatra, e outro pediatra avalia, passa suas impressões para a mãe, encaminha para fono já. Então, essa criança já passou por diversos profissionais. A mãe abriu o computador, né, começou a seguir diversos influenciadores, diversos médicos. Então, a mãe tem certeza que é autismo, né? Só que nenhum médico chegou a validar a impressão dela. E ela precisa ter uma consulta que alguém a escute seu marido, seu cônjuge, né? Veja a criança, é possível ver. Muitas mães perguntam assim: ah, mas meu filho não fica parado em frente à câmera. Não precisa, né? Ele pode estar ali brincando, a mãe desvia um pouquinho a câmera, olha, ele está ali brincando, é assim que Isso, ele fica a isso. maior parte do dia. Eu encaminhei para o senhor Como a, os vídeos. como a gente está aqui, né? Você está aí, eu estou Exato, aqui. Você vai, exato. eu vou pegar, por Tem exemplo, mãe que meu filho pergunta, está aqui mas o perto, eu senhor vou não vai fazer isso ver aqui, mostrar, vou fazer isso aqui, isso. mostrar, e assim vai, É, continua a tem mãe que consulta. pergunta, mas você não vai ver meu filho? Eu estou vendo. Eu tenho olhos, tenho ouvidos, estou vendo seu filho. E eu fico com um registro perpétuo da criança. Aquele vídeo é algo perpétuo. Eu posso repetir aquele vídeo 1 hora por dia, 2 horas por dia, para analisar aquele comportamento. Então, assim, eu vejo a criança no seu comportamento durante a consulta, que a gente fala que é uma teleconsulta síncrona, em tempo real, e Isso, posso vê-la em tempo assíncrono, uma teleconsulta assíncrona, onde eu tenho esses dados, trabalho com esses dados fora do tempo da teleconsulta propriamente dita. Então, tem essas duas modalidades ainda de trabalho do médico que faz a telemedicina, a consulta síncrona e a teleconsulta assíncrona. Certo? isso. Então, a criança Ah, é vista, a família é ouvida, os relatórios são lidos, tudo isso demanda tempo, né? E muitas vezes isso, é possível fazer isso, se realizar no primeiro encontro com a família, que seria a tal primeira consulta com o neuropediatra, e a gente ter sinais óbvios o suficiente para fechar o diagnóstico. Agora, muitas vezes, quando os sinais não são tão evidentes, são mais sutis, a família também já está numa jornada. Já deram o diagnóstico de TDAH, já deram o diagnóstico de dislexia, já disseram que não é nada. Muitas vezes a criança já tem seus 8, 9, 10 anos, né? Aqueles com o que seria hoje considerado como nível 1 de suporte. É um adolescente que está ainda em busca do é, diagnóstico. Então, ele tem uma jornada bem diferente daquela criança de 1 ano e poucos meses, 2 anos, 3 anos, que tem sinais muito evidentes, né? isso. Facilmente A perceptíveis. gente está Então, dá falando para a gente muito aqui. diferenciar. A gente está falando muito aqui da criança, né, do diagnóstico precoce e tal, não sei o quê, mas também depois a gente pode falar desse adolescente, adulto, que você está percebendo autista agora, né, e que Uhum, normalmente vai ser o nível um de suporte, né, porque se chegou na adolescência e na fase adulta sem um diagnóstico ainda, realmente é porque já não estava no nível 2 e 3 de suporte, né? Com isso. certeza. Conseguiu aos trancos e barrancos superar as dificuldades que Isso, foram apresentadas ali no primeiro momento da vida, né? Os primeiros anos. isso. Então tá. Então, depois que você observa, eu queria entender, você precisa nessa consulta de
já fechar, ser certeiro em relação ao TEA, Hum, hum. por exemplo, ou você pode colocar uma hipótese diagnóstica. E os planos, eles aceitam ou não aceitam essa hipótese diagnóstica para que seja começado o tratamento? Perfeito. Eu me cobro muito para ser dado o diagnóstico na consulta, tá? Isso aí é um compromisso meu, porque eu vejo que quem tem uma criança, que os pais que têm uma criança e percebem essa necessidade têm pressa, né? E já passou algum tempo e muitas janelas de oportunidades foram perdidas. Claro que todo mundo quer que a criança seja diagnosticada com 1 ano e meio, 2 anos e já comece as terapias. É muito difícil. A média de diagnóstico no Brasil é em torno de 5 anos. São 60 meses, né, para se ter Nossa, o bem diagnóstico. alto Então, mesmo. muitas janelas foram perdidas. Fora aquelas crianças com sinais óbvios, que só são diagnosticadas com 8, 9, 10 anos, nunca passaram por nenhuma intervenção. Aí você está numa situação bem difícil. Mas eu me cobro para ser feito esse diagnóstico cedo. Por isso que eu peço um grande volume de dados antes. E se esses dados não forem enviados e eu ficar em dúvida, eu faço quantos retornos forem precisos para eu dizer diagnóstico é autismo ou o diagnóstico não é autismo, é qualquer outro transtorno do desenvolvimento que a gente vai ter que nomear, né? Porque ele se encaixa, por exemplo, um transtorno de desenvolvimento intelectual, ou não tem os sinais suficientes para ser autismo, tá como transtorno invasivo do desenvolvimento, recebe esse diagnóstico, ou é uma criança com menos de 5 anos e tem um transtorno global do desenvolvimento, tem CID para isso, certo? E delinear o tratamento nesse relatório médico, né, que é geralmente chamado de laudo médico pelo judiciário. E muitas vezes as famílias têm seus convênios, já passaram pelos médicos dos convênios, pelos terapeutas dos convênios, e estão justamente com essa suspeita diagnóstica, mas não recebem o tratamento adequado, preconizado pela ciência, que é o tratamento intensivo, baseado na intervenção comportamental, na análise comportamental aplicada, e em certos perfis de paciente, aquele paciente que está começando a ser tratado com diagnóstico precoce, pode chegar até 40 horas de intervenção por semana. A gente está Não. falando desse perfil, né, que Ó, seria assim, um grande volume de crianças hoje eu em tenho dia. várias dúvidas e é bom assim. Eu acho que eu apertei aqui algum botão que eu não estou vendo o pessoal fazer as perguntas. Veja aí, Gustavo, se você Eu me não, ajuda aí nesse. eu não consigo, não. Eu Eu vou também rolando não aqui. estou vendo aqui o pessoal saiu da tela, não sei. Mas eu vou fazendo as perguntas aqui. Então, você tenta, óbvio, como médico, na primeira consulta, no retorno, numa segunda consulta, fechar o diagnóstico do TEA. Uhum, Mas vamos dizer que não deu para fechar. Mas aquela criança você vê que precisa de tratamento, certo? sim, Então você tem um transtorno global do desenvolvimento. Eu queria só entender certo. em relação aos planos de saúde. Os planos de saúde, eles pagam por tratamento quem tem um diagnóstico, por exemplo, de transtorno global de desenvolvimento, mas que ainda está em rastreio proteia ou não pagam? Aí vai depender de cada plano, não sei o que falar isso. Entendi. O que eu vejo no cenário atual hoje é uma grande necessidade de se ter um diagnóstico confirmado do autismo para ter o tratamento adequado ao autismo. Mas isso Ok, não impede que a criança tenha outro diagnóstico e necessite de um suporte tão intensivo como o que é dado para o isso. autismo, né? E até A gente, a gente chega a encontrar situações absurdas de crianças que têm um diagnóstico que não é do autismo, mas os parentes foram orientados a solicitar ao médico que preenchesse o laudo com autismo para a criança fazer terapia. Aí eu falo, não, gente, ele não tem o diagnóstico do autismo, é um transtorno de desenvolvimento intelectual, mas ele precisa de um suporte intensivo, bem semelhante ao do autismo. Aí, aquele negócio, doutor, mas ele só consegue pelo plano se for autismo. Eu não sei de onde tiraram isso, Pois né? é. E eu recebo algumas denúncias nesse sentido, assim, denúncias não, muitas mães aflitas também, que elas Testemunhos, né? foram para a primeira consulta e o médico não conseguiu fechar. Só que ao invés do médico colocar uma hipótese diagnóstica, né, olha, estamos em rastreio aqui, não sei o quê, não sei o quê,
ele não deixa em aberto. E aí, nesse caso, a criança fica sem tratamento nenhum. Então, penso eu, que se ele colocasse um transtorno global de desenvolvimento com um rastreio para TEA, com alguma coisa, os planos já teriam que começar o tratamento em É, relação a ao. gente, a gente pro- existe um princípio filosófico que se chama navalha de Ockham, né? Que diz que a explicação mais simples é geralmente a mais plausível. Então, eu já vi colegas colocarem assim: diagnóstico, atraso de fala, mais hiperatividade, mais tique, mais seletividade alimentar. Pá, 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 pá. Ou seja, saiu empilhando vários diagnósticos e na verdade, a criança tem o autismo, né? E Entendi. todos É, esses porque comportamentos são explicados por um diagnóstico único. é o Mas ele conjunto de evitou, sintomas, né? ele É, evitou entendi. colocar esse diagnóstico, autismo, seja Eu por entendo. uma São, insegurança, é, ou seja, por um conflito de interesse pelo próprio plano, porque eu já fui médico do plano, eu já sofri esse tipo de pressão de não dar o diagnóstico, ou se der o diagnóstico, não orientar ao tratamento adequado, coisa que eu não fazia e que resultou meu descredenciamento. Né? entendi. Mas, pois é, Essa esses história é do planos, né? passado. Amanhã a gente vai ouvir muitos planos lá na Câmara, então. Vamos ver. Mas então, passando essa consulta, né? Aí tem o diagnóstico, ok, o laudo médico, né? Que é o Perfeito. relatório médico. O que que deve constar nesse laudo médico, nesse relatório, para para a mãe poder começar a usar assim seus direitos, né? Dali, através do CIG, ela sabe agora que a criança, no caso, é uma Uhum, pessoa com TEA, então sim, surge aí os direitos, né, que essa criança tem, ou esse adolescente tem, e ela vai atrás desses direitos. O que que deve constar nesse laudo, nesse pronto. relatório médico? Ó, eu estou revendo muitos dos meus prontuários de pacientes antigos, e vou te dizer, eu vou até apagar o nome da criança aqui, ó. Esse era um antigo relatório, esse era um antigo laudo de autismo. Ó, é uma É, folhinha, uma folhinha. tem o quê? Umas 8 linhas. Isso aqui é de 2018, É, certo? Em, em julho de 2018 era isso, para a criança é, acessar o tratamento, tá? Mas o ecossistema, né, teve muitos atritos, muitas dificuldades, e é, hoje o meu laudo tem 5 laudas e quase 20 pontos de referências bibliográficas. O que é que tem nessas laudas aí? Nome e identificação do paciente, não, né? certo. Idade, diagnóstico e o CID. Eu boto o CID 10 e o CID 11. E por Certo. orientação do DSM, a gente tem que qualificar. Então, a criança tem dificuldade de comunicação, comportamento impulsivo, você qualifica o máximo de comportamento que a criança apresenta ali. Logo após, você vai dizer o que é aquele diagnóstico, o que é o autismo e o TDAH, o que é o autismo e a deficiência intelectual, e recomendar as intervenções necessárias com um embasamento bibliográfico. Ah, tem que fazer 40 horas de intervenções baseadas na ciência ABA, por isso, por aquilo, porque se não fizer, perde oportunidades de recuperação, que nunca mais Gus- serão Gustavo, desenvolvidas. Então, só um minuto aqui. Tá gravando aí? tá gravando sim. Você virou a Sério. câmera. Sim, Mas sim. Agora, porque o meu olha, ficou preto aqui embaixo, eu mas não estou te consigo. vendo, estou te vendo. Você tá, No final, mas no ah, final vai ficar o seu perfil, tá certo? Aí no final ele vai perguntar se você quer arquivar, se você quer salvar, mas você então, eu não tô vendo salva. nenhum item aqui em cima nem aqui embaixo, entendeu? No Ficou final, quando Não, você eu digo apertar assim, no esse, Instagram a esse, gente não. Mas enfim. esse xizinho, quando você apertar Não esse tem xizinho, xizinho, amigo, não tem se não, xizinho. vai Não? aparecer. Pois Fica, é, vamos fica lá então. tranquila, vai dar tudo certo. Ai, ai. Mas enfim, continue, desculpa. No Pronto, aí o laudo laudo. cresceu enormemente por causa desses atritos gerados, né, para o acesso à intervenção que a criança precisa e que a criança merece. Claro que nem todo
laudo tem as 5 laudas, por exemplo, tem as 5 páginas, né, de, de referências bibliográficas. Um adolescente nível 1 de suporte vai ter pouco necessidade de intervenção, são menores as justificativas, e geralmente para o nível 1 não encontro grandes dificuldades, né, para fazer Entendi. terapia, porque é uma demanda menor. Me fala um pouco, até no recente que eu fui no CFM, eles falam muito de níveis de suporte e horas de tratamento. Uhum. Nós não temos essa divisão ainda no Brasil, né? Nós não temos essa diretriz do CFM ainda, mas pode ser que venha a acontecer. Então, de acordo com o número de horas, né, que o médico prescrever ali do tratamento e tal, vai ser em relação aos níveis, né? Então, o nível 1 vai ser tantas até tantas horas, nível 2 É de uma tantas correlação horas. prática. Certo. No DSM tem, assim, dá uma ideia do que é o nível 1, nível 2, mas pode-se fazer essa correlação prática, como eu falei. A Sol tem um conteúdo sobre isso, como é que é nos Estados Unidos, e ela divide de uma forma É, prática que eu o acho, assim, doutor achei bem Casella, lógico. Erasmo Casella, ele também já falou sobre isso, né? Então, no congresso que teve aqui, ele pontuou também o nível 1 até 10 horas, nível 2 Isso. até É tantas uma horas, nível correlação 3 prática. 40 horas. Isso não está escrito no DSM, mas é o que a gente vê na praticidade, né? É, essa divisão, né, do suporte bem considerável e quase nenhum suporte. De acordo com a carga horária. E o nível 3 é o que precisa realmente de mais horas de intervenção. Tá, entendi. Então, nesse laudo, a gente passa por vários itens, Uhum. né? Desde a identificação do paciente, do cliente, até a questão das horas de tratamento, não é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Então A ele indicação pega de horas. Porque se não isso. tiver as horas, O, ele não vai o plano também fazer. não concede É, isso. O plano não concede o tratamento, ele concede só baseado em horas, né? isso. Horas e sessões, etc. Tá, e depois disso, você tem, você ou os demais médicos que fazem a teleconsulta, tem um retorno, ou vocês continuam a avaliar aquela criança, aquele adolescente ou não? Morreu Isso. aí. O laudo é emitido eletronicamente, com assinatura digital, vale em todo o território nacional, válida em todas as cortes do Brasil. E eu gosto de, após 45 dias, após 6 semanas, ter um retorno É. com a família para saber se conseguiu acessar as intervenções, tá? Ver como é que ela está se empenhando, se ela... Aí tem aquela história, né? Eu mandei pro plano, o plano disse que eu esperasse 15 dias, que eles iam contactar, aí não contactaram, aí me mandaram ir para a ANS, aí eu fiz a denúncia da ANS, aí pediram para eu esperar 15 dias. Grande parte, 90% das vezes, depois de 45 dias da consulta, de receber o laudo nessa consulta, a família não começou nada. Ou ela ainda está como iniciou. Assim, Ela está na mandaram lista de espera na da lista de clínica espera. credenciada, na Isso, clínica exatamente. credenciada. Olha, é É, 90%, sem exagero. Parece que é um número redondo, não, mas é por aí. Só uma se movimentou a ponto de dizer assim, ó, a gente chamou um advogado e ele entrou com um mandado de segurança, pediu urgência e já começamos a fazer em tal clínica. Não começamos tudo, mas é porque tinha poucos horários, mas já iniciou. Aí isso aí que é importante. Eu sei que a criança não vai cair na segunda-feira de paraquedas fazendo as tais 40 horas. Tá? certo. A clínica que está ali dando suporte é uma empresa privada e muitas vezes já está tendo uma demanda grande de pacientes e com poucos profissionais. Mas se a criança começou e se tem uma ideia de que nos próximos meses ela vai incrementar essa carga horária e fazer daquilo algo que seja rotina na vida dela, eu já fico mais tranquilo. Né? Aí Ótimo. depois desse retorno, aí eu solicito que a família agende uma nova consulta. Isso que a gente tem que diferenciar o que é retorno, o que é nova consulta.
uma nova consulta depois de pelo menos 3 meses dessas terapias intensivas. Não é certo. 3 meses E após aí, o retorno. certo, uma pergunta que eu tenho, eu anotei várias coisas aqui no caderno de alguns congressos que eu já Uhum, tenho ido, e de alguns representantes de planos de saúde, alguns médicos também, e eu vou pincelar aqui e a gente conversa, né? Eu vou jogar aqui no ar, a gente conversa, ver se os seus. Se essas pessoas querem contribuir fazendo perguntas, tal, porque eu não estou vendo uhum, nada aqui em relação às perguntas. Mas, por exemplo, a questão da urgência médica e a questão da urgência jurídica, eles estão agora começando a diferenciar. Por isso que muitas liminares que antes saíam contra os planos, agora a justiça começou a perceber, os médicos, na verdade, credenciados, começaram a não colocar nos laudos a urgência, porque o isso. conceito de urgência médica é um, e o conceito de urgência jurídica é outro. Então, eles tentam atacar de todas as maneiras, né? Para que aquela família não consiga Uhum. eliminar, né? Então, eles já estão tentando tirar em relação à questão da urgência. Não sei se já chegou a seu conhecimento também, Gustavo, em relação a isso. Não, Outra, primeira vez, mas eu imagino que seja também um artifício, né? É jogo de isso, palavras, eles né? estão É um fazendo artifício tudo, semântico. É, artifício semântico, e vão, com certeza, vão achar um substrato jurídico para diferenciar isso. Mas, assim, o tratamento é urgente. Caso a criança não faça o tratamento, ela pode ter prejuízos irrecuperáveis. Ou seja, não é assim, vou trazer um pouquinho, mas ele lá na frente. Não, nunca mais acontece. Nunca mais ele é, vai ter esse potencial de desenvolvimento explorado. Ele perdeu, né? É igual perder um dedo, não é quebrar um osso e depois que perdeu o dedo, né? Não tem como implantar mais. Perdeu é, essa janela de oportunidade. eles consideram a urgência na questão de vida, entendeu? De sobrevida, de vida. Então, De bom, qualidade. isso Hoje em aí, dia se trabalha muito qualidade tá de vida, né? certo. Não é ser sobreviver, é viver e com qualidade de vida. Certo. Outra questão que eu tenho, por exemplo, quando vocês fazem um laudo médico, quando vocês passam tantos X de terapia para aquela criança ou aquele adolescente começar na clínica X, se a criança ela não volta para vocês, vocês não têm como analisar Uhum, se aquela clínica ou aquela prestação de serviço naquela clínica foi efetiva ou não para a criança. isso. Então, às vezes, os pais eles ficam realmente de mãos atadas, porque existe uma clínica, eles estão recebendo aquele serviço, mas a gente não está sabendo se aquele serviço está sendo efetivo, se é uma clínica realmente que presta um bom serviço ou uma clínica de fachada, essas milhões de clínicas que agora estão abrindo, como o ABA, e que, na É, verdade, eu não chamo de são. Trambiclínicas e Embromedes. Pois é. São as E pior que Trambiclínicas e os Embromedes. e pior que são credenciadas, e me parece que às vezes tem um conluio de alguém de dentro dos planos de saúde ou dos próprios planos de saúde com essas clínicas, porque mesmo depois de várias denúncias em relação às clínicas, a totem, a pessoa lá pagar fono e TO e tá, na verdade, com psicólogo e não tem nada a ver, ou com estagiário sem supervisão nenhuma, etc. Mesmo com essas denúncias, os planos não fazem nada, né? Uhum, isso. Não descredenciam. Então, assim, até que ponto, né? Daqui a pouco vai começar a se virar também para os planos de saúde, né? Entrar com ações de danos morais ou de danos até mesmo em relação à criança, de todo esse tempo que ela ficou numa clínica credenciada e ela não teve esse suporte realmente, porque quando o plano credencia, ele tem que atestar que realmente aquela clínica faz aquele serviço. E se a Uhum, clínica não faz esse serviço e a família está lá porque não tem outra, né? Depois ela pode até mesmo ingressar contra o plano e a clínica. Eu acho que eu iria nessa linha, no caso. e isso. Tem ferramentas, né, de auditoria, de perícia. Contudo, os planos se valem disso e fica aquele negócio. Você finge que presta o serviço, né? Eu finjo que te remunero adequadamente, porque também não remunera.
Então leva a esse tipo de fraude, né? Isso, Às vezes a criança está adoecida, não compareceu à terapia, mas no balcão da recepção está ali para a mãe assinar os dias que ela não veio. Porque verdade. não vai deixar, a clínica não vai deixar de ganhar um único dia se essa criança não compareceu. Ou então a criança está num momento mais difícil, faltou aí uma semana, na semana seguinte está toda a carga horária ali preenchida para a mãe assinar e o plano autorizar a remuneração. Né? Isso eu não estou falando, que coisa nova isso, gente, isso é muito comum e só vai acabar com auditoria. Não é só auditoria, um médico, porque aqui também tem isso, né? Assim, bota um médico para fazer a perícia na clínica. Mas muitas vezes o médico não tem conhecimento de como é o procedimento da fono, como é o procedimento da psicóloga, Não, né? Quais são as ô, estratégias. Gustavo, já recebi denúncias aqui é de São Paulo. Eu entrei em contato, conversei com o plano de saúde mandou um auditor lá. Vai tomar O auditor falou que estava médico. tudo ok. Estava tudo ok, Auditor médico, é. voltou. Quer Não, dizer, ele vê não, só a acho que nem sei folha. se As foi folhas estão médico ou não. A assinadas. pessoa, As folhas. É. as folhas No foram. jurídico, no jurídico vê o papel, né? Tem um papel. É, Agora, o que está realmente acontecendo? Aí depende de denúncia, depende de testemunha e tudo. É um pesadelo, né? é. Pra E deixa eu te se perguntar uma averiguar coisa. Quando a isso. gente fala horas de intervenção, isso significa horas com profissionais da saúde ou também a gente pode colocar horas com outros profissionais, com a família, na escola? O que você poderia me falar sobre isso, quando a gente fala horas de Se, intervenção e horas com se, profissionais de saúde? se for com intervenção, né, comportamental, pode ser a família, o pai, a professora, mas o que é que a gente acontece? Na escola, não. Nem vai imaginar que a professora tem um curso de abra e vai se dedicar àquela criança. Então, na escola, ele vai precisar de um AT preparado, formado em análise de comportamento aplicado naquele curso, né, de formação de AT. É, Né? É isso que ele vai precisar. Hoje em dia, o que as clínicas fazem? Contratam, né, uma pessoa que está aí nas suas últimas cadeiras de determinadas formações, psicologia, TO, psicopedagogia, dão um curso e colocam com a criança, né? E aí já cobram 20 horas daquele procedimento, né? certo. Porque veem que muitos planos estão negando o pagamento da AT por ela não ser da Forma, saúde, formada, não isso que tem a uma gente graduação. está. Mas hoje a gente tem, assim, graduadas que já são excelentes ATs, né? São psicólogas, são fisioterapeutas. A Tem gente vai fazer uma outra live aqui falando um pouquinho sobre a regulamentação, sobre certificação, como que isso. sobre Perfeito. A é, a ge- regulamentação assim está demorando assim demais para sair. vai demorar mais, meu amigo, não É, é fácil, não. Eu depois eu conto a minha história, mas assim, eu comecei um processo e tentei, né, junto com outras mães, começar um processo. E dentro da comunidade autista, algumas pessoas que são vinculadas, né, a cursos, advogados, etc., eles vieram e me denunciaram como lobista, como várias outras coisas, entendeu? Então, assim, dentro da comunidade, a gente também tem pessoas que não querem a regulamentação da profissão e é é isso. Mas depois é a gente metade vai falar um do, pouquinho sobre do isso. custo, né? Do pagamento. São as 20 horas que a criança passa na escola. E tem muitas famílias que precisam dessa T em casa com a criança. Entendeu? Porque É, não sabem lidar. Tem vários perfis de família. Tem aquelas famílias que matam no peito, estudam um aba, viram evangelizadores do aba, acabam alfabetizando todo mundo em volta, mas tem aquelas que terceirizam. e assim, a gente fica falando do ABA, mas tem várias práticas baseadas em evidência, né? Se a gente Então, for, a gente assim, pode vamos falar pegar só do aba que é, assim, é o não, eu digo ABC. assim, é, mas então, acho que já deu nosso horário aqui. Eu tinha feito uma colocação aqui para você ver como a telemedicina ela é importante, seja na região Nordeste, seja na região Norte, assim, aonde realmente faltam profissionais especialistas no assunto.
né? Isso. Nós sabemos que quem é o médico que pode dar o relatório? Qualquer médico, de acordo com a lei do ato médico, pode dar o relatório, não, o diagnóstico de terra. Ele pode ser um Isso. ortopedista, ele pode ser um oftalmologista, Uhum. ele pode, sendo um médico, tendo um CFM ativo, ele pode. Agora, é moral, é legal, assim, sabe? Então, claro que não. Assim, pelo menos uma pessoa que tem que ter um conhecimento em relação ao TEA, né? Às vezes é um pai de uma criança que estudou, fez um curso e tal, não sei o quê. Ele tem conhecimento, ele tem expertise em relação a isso. Milhões de pediatras excelentes, porque realmente é eles que estão naquela frente ali, clínicos Isso, gerais, acompanhando a médicos de criança. família, pediatras. Então a gente tem que tirar esse tabu que só neuropediatra pode dar o laudo, só psiquiatra infantil que pode dar o laudo, ou só neurologista infantil. Não. Pediatra pode, clínico geral pode, médico de família pode, desde que tenha expertise, que realmente saiba laudar, que realmente saiba os Referenciar, né? critérios do DSM-5 e assim vai. Mas eu coloquei assim, só um adendo aqui, nós temos 48 mil pediatras no Brasil, 48 mil pediatras. Nós temos 163 psiquiatras infantis, só para você ter uma ideia, Muito pouco. 163. É. 407 são geneticistas também. Nós temos 407 geneticistas. E nós temos neurologistas, nós temos 470 neurologistas no Brasil. Ou seja, 470 não, 470 deve ser 1.000, né? Não, acho que 470 470 mesmo. neurologistas só? É isso mesmo. Ou Neuropediatras, seja, eu fiz aqui né? as 48 mil pediatras, né? É. E aí eu fiz aqui de neurologistas, 470. É um para 470 mil pessoas. Sabe o que que é isso? Quer dizer, e você dizer que só pode dar o diagnóstico do TEA um neurologista ou um psiquiatra infantil, Sim. não tem nem palavras, né? É você dizer que Ah, aquela pessoa não vai ter isso. o diagnóstico nunca. Quer dizer, E faz a gente tem aí milhões de pessoas que precisam do diagnóstico, milhões de autistas que não existem, né? Para o Estado, isso. sem diagnóstico, não vai ter acesso ao direito que poderia É. ter, né? Então temos aí milhões, visto aquela proporção de 1 a cada 36. Então você pega a população brasileira, né? Isso, a população Divide brasileira é aí, de 217 milhões de pessoas. isso, Dois, divide aí por entre 36, você vai ver. Isso, de 1 a 2%, porque nos Estados Unidos é 1, e de acordo com 2,77%. Então, dentro dessa média, nós teríamos entre 4 milhões a 6 milhões de Uhum. autistas, Isso. né? E se você pegar censo escolar, INSS, IBGE, não bate, está ali nas centenas de milhares, né? Ainda. Isso. Então, a gente tem muito a se fazer, quer dizer, tem governos, né, que não querem fazer aquela chama-se jornada itinerante, que é justamente levando os médicos de saúde, ou os médicos psiquiatras, ou neurologistas nas regiões ali mais distantes da cidade, porque o médico diagnosticando uma criança autista, o Estado vai ter que aumenta o seu custo, né? Porque o Uhum. Estado vai mais um que vai precisar de tratamento, mais um que gera vários outros deveres para o Estado, né? Vai ter direitos e tal. Então, muitos estados, eles não fazem nada em relação a políticas públicas do diagnóstico precoce, porque eles sabem que feito o diagnóstico, existe o depois, né? É Assim, isso. você não tem um papel para dizer, eu sou autista, mas e agora? O Né? O tratamento. segundo passo é o tratamento, ou seja, eu tenho o diagnóstico, ok, mas agora eu vou brigar contra o Estado porque eu quero E a tratamento, né? Então o Seguridade Estado ele Social fica também, nessa parte. isso. Então, como é importante a telemedicina, né, Gustavo? Como é importante você abrir a telemedicina para regiões distantes, assim, onde tenha uma UPA, onde tenha um centro de saúde
basta fazer essa interligação com médicos bons como você, que conseguem atender um vasto, claro, você explicou como que foi atender todo mundo dentro de uma certa periodicidade, né? Assim, fazer esses convênios com estados, fazer esses convênios com municípios, como que é importante isso? E eu Exatamente. Eu queria já te tive agradecer. Ah, várias propostas, mas infelizmente não se realizaram. Há alguns entraves, próprios municípios se animam, depois desanimam, entende? Não sei o que há. A telemedicina foi muito boa, porque conseguiu salvar o cuidado de saúde durante a pandemia. Então, entre 2020 e 2021, quase 65% da população brasileira se consultou por telemedicina, mas pelo menos agora está decaindo esse interesse, poucos estão ficando. A gente vê muitos planos de saúde fechando seus departamentos de telemedicina, que foram abertos, ou se foram terceirizados, na verdade, na pandemia, mas agora estão fechando e ficando somente com a atenção primária à saúde, o APS, e tirando os especialistas. Eu sigo aqui na minha batalha como especialista, atendendo as famílias que precisam encontrar um neuropediatra para consulta online na internet e fazendo aí nossa parceria, né, com o Selo Aba brevemente. ai, que bom, Gustavo. Eu só quero te agradecer. Muito obrigada pela live de hoje. Vai ser a primeira de várias, né? Eu não sou muito, eu sou melhor atrás das, da, da- do, do celular aqui. Eu não gosto muito de aparecer e tudo, mas eu acho que eu vou começar agora a fazer várias lives, porque a gente tem que dar Isso, abertura a profissionais como você, sabe? A profissionais que querem levar essa expertise que você tem para o Brasil todo. E eu acho que a gente tem muitos profissionais excelentes no Brasil e que não são tão acolhidos, assim, não são mostrados, né, a nível nacional. E eu acho que você é um deles. E eu fiquei muito feliz quando você realmente aceitou o convite do selo. Então, você vai ser o primeiro médico, né, da telemedicina que o selo ABA vai lançar. E eu fico muito feliz com isso. Obrigada por essa parceria. Espero que vários outros médicos venham. Médicos que tenham essa expertise para a gente levar ao Brasil todo realmente o conhecimento, né, do autismo, fazer diagnósticos mais precoces possível da assertividade, né? Dentro da nossa qualidade mesmo de prestadores de serviço. E fico muito feliz com essa parceria. Obrigada mesmo, Gustavo. obrigado, Tassiana, eu que te agradeço, tá? Vamos juntos, vamos crescer. Estamos juntos. E agora você vai me explicar aqui como é que eu finalizo aqui. Apareceu o X? Não apareceu, não? Não. Uh-uh. Ah, então acredito que você vai ter que sair naquela setinha que volta, Ah. né? Você sai, Ai, Jesus. Acho que não deu muito certo, não, mas vamos lá. vai dar Agora certo. veio. Apareceu alguma coisa aí, tem que aparecer o X. Peraí. Tá ao vivo. Não? Ah, apareceu X. Apareceu, aí você clica, vai aparecer, vai sair e depois você Tá salva. bom. Beijo, Tá? gente. Até Obrigada. logo, boa Primeira de noite, gente. muitas, hein? Vamos lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Ai, gente, vocês me ajudam aqui. Eu não sei fechar isso aqui.